Olá, gente, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado por ter clicado aqui nesse vídeo e por querer aprender um pouco, então, sobre os fungos liquenizados. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Isaías Júnior. Eu sou aluno de doutorado aqui do programa de Biologia de Fungos e eu sou orientando da professora Marcela Cáceres, que é de Sergipe. Né? Então, aproveitando aqui esse momento remoto do Batista Foray, né? Fui convidado para falar um pouco sobre os fungos liquenizados. E antes que eu passe para os outros vídeos, onde eu vou mostrando como que a gente coleta, como que trata, alguns detalhes de laboratório, eu queria trazer então algumas observações para vocês, tá? Primeira coisa sobre fungos liquenizados que é interessante a gente falar é que o líquen é formado por uma associação, né? Associação de dois organismos. Um organismo micobionte, que é o fungo propriamente dito, e um organismo fotobionte, então, que pode ser uma microalga ou uma cianobactéria. Aqui no organismo micobionte, eu tenho dois grandes filos dentro do reino fúngico que pode estar dentro desse processo simbiótico ali, que é o filo Ascomycota, com mais ou menos 99 a 98%, vai variar um pouco de acordo com autores que vocês forem pesquisar, enquanto no outro lado eu tenho ali 1% de representantes dentro do filo Basidiomycota. Então tem essa distribuição bem interessante dentro desses dois filos, e é possível achar sim aqui no Brasil o registro de fungos liquenizados pertencentes a esses dois grandes grupos, tá bom? Mas uma coisa interessante sobre isso é que essa relação, né, ao longo dos anos aí, foi sendo observado, estudado melhor, e na realidade percebeu-se que dentro da liquenização, desse talo, essa estrutura que é formada, né, por esse entrelace simbiótico do meu fotobionte com o meu micobionte, eu posso ter outros organismos associados, né? Então, estudos mais recentes, agora de 2019, 2020, comprovou que nessa associação liquênica a gente pode achar dois fungos, até mesmo três fungos, dependendo do gênero de fungos liquenizados que você tiver, for pesquisar, for estudar. É tanto que esses mesmos autores, né, do trabalho de 2020, eles acreditam que essa liquenização, ele na realidade é um microhabitat, um microecossistema, né, já que o líquen ele consegue ali abrigar outros organismos. E não só o fungo, uma microalga, uma cianobactéria, tá? É possível ser encontrado no cutalo. Também existe presença de vírus, presença de bactéria, além dos pequenos invertebrados que muitas vezes utilizam do líquen como alimentação, também como proteção contra grandes predadores. Bom, eu acredito que por hora é isso. Espero que vocês gostem dos próximos vídeos e até já! Oi, gente, meu nome é Daiane, eu sou orientanda da professora Marcela Cáceres e eu tô aqui para falar um pouco para vocês sobre um dos métodos que a gente utiliza para realizar a coleta de líquens em campo. Então, o método que eu vou apresentar para vocês, ele se chama método oportunista. Esse método ele consiste em seleção de trilhas em campo. A gente seleciona as trilhas e vai coletando de forma aleatória. E às vezes penetrando na vegetação quando necessário e quando possível. Este método ele é bastante eficiente para determinar a riqueza de espécies de líquens em uma área, como também evidenciar a riqueza de espécies de líquens no geral. Às vezes, quando a gente vai trabalhar somente com um grupo de líquens, por exemplo, um gênero, a gente usa esse método porque a gente só vai coletar amostras pertencentes àquele grupo. Eu agora vou mostrar para vocês na prática, indo em campo, e para vocês observarem melhor como é que a gente coleta nas árvores e etc. Vamos lá? Já em campo, a gente vai entrando na mata, percorrendo algumas trilhas e coletando os líquens que a gente vai encontrando, tanto nos troncos das árvores, como também se encontrar em alguma rocha, a gente também coleta. Eu vou mostrar para vocês como a gente coleta geralmente nas árvores. A gente utiliza também uma lupa para poder identificar melhor os líquens. Só que eu não estou com ela aqui hoje porque eu deixei em Recife. Então, com a faca, a gente pressiona na árvore e com cuidado a gente vai tirando o fragmento da árvore com o líquido.
Depois você coloca dentro do saquinho um saquinho de papel e leva para o laboratório para realizar a secagem e armazenagem de forma correta. Então é isso, gente. Eu tentei mostrar um pouquinho para vocês como é que a gente faz a coleta de líquens de forma aleatória, também chamada de forma oportunista. Bom, então vocês acabaram de ver como é feita a metodologia, né, de coleta oportunista, e eu vou explicar um pouco para vocês a diferença entre a coleta oportunista e a coleta voltada para o estudo de ecologia. As duas se preocupam na questão de levantamento de riqueza das espécies de fungos liquenizados dentro do ambiente, então a forma como é realizada a remoção do líquen em relação ao forófito é a mesma, né, a utilização de faca e martelo. Entretanto, para os estudos ecológicos é necessário que você obtenha algumas informações relacionadas ao ambiente e também relacionado ao próprio hospedeiro. Então, quando você vai fazer um estudo ecológico, você precisa observar a textura do forófito. Então, você observa a textura da casca, se é uma textura lisa, se é uma textura rugosa. Então, além da questão do tipo do hospedeiro, da textura da casca do hospedeiro, você também pode estar separando detalhes como o pH dessa casca, a temperatura do local, altitude, também é aferido, né, a circunferência, a altura do peito, e também é sempre importante você observar os líquens que são viáveis, aquela árvore que tem a maior cobertura liquênica, para que você possa realmente estar fazendo um apontamento ideal da riqueza de líquens naquele local. Outro detalhe que é muito comum em estudos de ecologia é o número determinado de árvores a ser coletada. Então você tem um número exato que você tem que estar observando, né, dentro de cada ponto de coleta, para que você possa ter um padrão numérico fechado para a ecologia. Aqui eu separei alguns dos materiais que é utilizado, né, para poder aplicar essa segunda metodologia de coleta. Aqui tem uma trena, onde com ela é aferido 2 metros, né, no forófito da árvore, descontado os 50. E todo o líquen que é encontrado dentro desse 1,5 metro é coletado em toda a sua circunferência. Essa foi a metodologia. Aqui é uma lupa de mão, onde eu utilizo para poder observar melhor a cobertura liquênica das árvores e entender melhor qual é o líquen que está viável para coleta. A faca e o martelo, que são utilizados na remoção
desse talo liquênico, né, que está ali aderido ao forófito, papel craft, saquinho de papel craft, é onde a gente faz o armazenamento das amostras e também anota informações de coleta, a caneta e o lápis. Algumas pessoas preferem utilizar lápis, outras utilizam mais canetas, fica a critério, mas sempre ter cuidado com chuva, que é um grande inimigo. Aqui uma tesoura de poda, que é para poder cortar, às vezes, algumas amostras que são coletadas, e uma sacolinha ou uma bolsa, que é para você fazer, guardar as amostras que foram coletadas até chegar no local onde você vai fazer o processamento. Selecionei essa árvore para exemplificar a vocês, mas lembrando que quando você chega na área de coleta, você precisa observar duas coisas. A primeira delas é a árvore com a maior cobertura liquênica, e a segunda coisa, com o auxílio da lupa, você vai verificar esse forófito e observar se os líquens que estão crescendo nesse forófito eles são viáveis para coleta. Feito isso, você vai primeiro aferir a DAP da árvore, que é a circunferência, a altura do peito do coletor. Eu preciso fazer uma observação antes sobre DAP, né? Antes de vocês continuarem o vídeo. O termo DAP vem, né, de diâmetro e altura do peito, e o estudo da DAP ela surge com a necessidade de verificar a biomassa de árvores sem que fosse causado nenhum dano ao indivíduo, né, nenhum dano àquela árvore que estava sendo estudada. E ao mesmo tempo, isso ajuda a remontar o status de preservação de uma área, né? Então você tem ali a DAP, quanto maior significa, né, que aquela árvore ela passou mais tempo, né, em crescimento naquele ambiente. Então existe essa relação da DAP com o crescimento da árvore. E então, para que não ocorresse uma grande variação, né, nos dados em diferentes trabalhos, porque imagina, fazer um trabalho aqui, fazer outro trabalho lá fora, né, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Então, para que tivesse uma homogeneicidade desses dados, então estabelecido que tivesse ali a DAP ela fosse aferida com 1 metro, né, 1,30 centímetros da altura do chão. Então, por exemplo, você afere da base até esse 1,30 m e ali nesse 1,30 m que você vai tirar a sua DAP. Isso é interessante quando a gente conversa sobre fungos liquenizados, porque existem alguns trabalhos ecológicos, né, que tentam relacionar aí o tamanho de DAP com cobertura liquênica, né, questão de presença de algumas espécies nos ambientes. Então, existe essa relação de importância em trabalhos ecológicos na aferição da DAP, tá? Então, fica a dica aí. Vamos continuar o vídeo. Então, você faz essa medição da DAP, anota o tamanho que deu, a nossa aqui foi 52 centímetros. Depois disso, você vai medir 2 metros em relação ao solo. Vai fazer o desconto de 50 e coletar todo o líquido viável que está dentro desse tamanho de 1,5 m. Todas essas amostras você vai acondicionar no saquinho de papel craft, identificar a árvore, o ponto de coleta, detalhes sobre o forófito da árvore, todas as características que forem pertinentes ao trabalho. Vai voltar até a base onde você estiver e vai fazer, então, o processo de prensa desse material. Gente, então aqui eu tô mostrando para vocês o material que a gente utiliza para fazer a prensa, né, para poder secar e ruborizar esse material. Então aqui tem papel jornal, também tem um pedaço de papelão. Papelão a gente usa sempre em contato com a prensa botânica, então aqui já adiantando a prensa botânica, e a corda para poder fazer a amarração dessa prensa. Então aqui eu decidi mostrar para vocês como é que é feito o processo aqui com a prensa. Digamos que esse foi o material que foi coletado, né? Então aqui eu tenho alguns líquens folícolas, né, que tá aqui crescendo sobre a folha. Tenho alguns líquens prostosos, tenho um líquen aqui fruticoso e um líquen saxícola que está crescendo sobre essa rocha. O material que é saxícola, geralmente a gente deixa secando a temperatura ambiente, ele não vem para prensa. Então eu montei aqui a prensa, né? Coloquei a prensa nesse canto, uma camada com papelão, faço uma cobertura com jornal, e daí eu sempre coloco o saco de identificação da amostra junto com a amostra para que a gente não perca esse material. E daí é só ir fazendo assim com todas as amostras que você for coletando em campo, sempre deixando próximo e tendo cuidado para que esse material ele não entorte. A partir do momento em que o andar
né, tá cheio, foi preenchido, você faz uma nova cobertura de jornal. E daí você continua colocando todo o seu material que vai secar na prensa. Feito isso, chegou na última amostra que você tinha para colocar para secar, cobre com jornal, coloca a última camada de papelão, depois a prensa botânica para fechar, e daí você faz a amarração com a corda. Bom, gente, depois que você coletou essas amostras, você foi até seu local de processamento, muitas vezes ainda é na área de coleta, quando é uma coleta que é muito longa, outras vezes é direto no próprio laboratório, você prensa esse material e geralmente esse material fica prensando a temperatura ambiente entre 2 a 3 dias, às vezes 4, 5 dias, devido à chuva, por exemplo. Então, se a amostra estiver muito úmida, ela vai levar mais tempo para poder secar. E nesse meio tempo, nesses dias, você vai fazendo a troca periódica desse jornal para que a amostra não mofe. Outra coisa, depois que essas amostras elas foram prensadas, você vai colar essas amostras e produzir a essicata, né, que é colar essa amostra no papel cartão. Depois que você fez isso, essas amostras vão ser colocadas no freezer a menos 20 por 15 dias. A sua amostra ficou nesse freezer por aproximadamente 15 dias, às vezes é mais. Geralmente 15 dias já é suficiente para que você possa impedir que, por exemplo, algum cupim ou outro inseto que se alimente da sua amostra, ele venha destruir antes que você possa analisar. Tá bom? Então, agora eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é feito o processo de produção dessa amostra, como é que a gente cola no papel cartão, e também vou mostrar um pouquinho como a gente faz os cortes e a observação dessas estruturas utilizando tanto o microscópio quanto a lupa. Bom, gente, então aqui eu tenho um pedaço de papel cartão, tem uma amostra que a gente vai colar hoje, ela tá um pouco seca, já tá velha, uma cola e um lápis. Eu sempre aconselho você ter o seu papel cartão cortado em relação à quantidade de amostras que você tem uma ideia de que talvez vai obter no local de estudo. Eu, por exemplo, sempre que eu fui para a coleta, eu trazia muita amostra, então sempre tinha uma grande quantidade, para que quando você retornar do campo, você não tenha uma surpresa de ter que colar desesperadamente, porque se você deixar passar muito tempo essa amostra sem estar colada, ela entorta, e quando entorta ela fica difícil de você cortar, de você fazer essas análises. Além disso, quando eu uso a cola, eu não gosto de usar a cola pequena, ou de tubinho pequeno, ou cola bastão, não funcionou pra mim. Eu sempre uso essa cola grande, a cola pequena acaba entupindo, fica uma melequeira, ruim de trabalhar. Então eu sempre coloco um pingo de cola numa tampinha, aqui eu tô usando um fundo de uma placa de plástico, então eu coloco um pouco de cola nessa placa, passo o dedo na cola, coloco na amostra, sem que essa cola pegue em cima do líquido que você quer observar, colo e deixo um tempo até que essa amostra seque no papel. Às vezes ele assim, diretamente, não cola. Então, o que eu faço? Eu faço carreira, né, de amostras, coloco um papelão e depois eu coloco um peso em cima para ajudar a fixar essa amostra no papel cartão. Feito isso, é sempre importante você colocar o nome do coletor. Então, a gente sempre coloca as iniciais do coletor, o número daquela amostra. Então, esse número aqui é sempre importante você ter uma planilha no seu computador para que você não perca a informação desse número de coletor. Então, cada amostra que você coleta, ela vai ter um número específico do coletor, as iniciais. Sempre importante também colocar a data de coleta dessa amostra. Então, vou colocar a data de hoje, só pra gente simular aqui, tá bom? Colocou a data de coleta. No outro canto da amostra, sempre importante colocar o lugar de coleta, como eu não lembro onde foi essa coleta, colocar um sinalzinho de interrogação. Mas, por exemplo, aqui nessa amostra foi de Pedra Talhada, então coloca a cidade, o estado, a informação do coletor, o número da amostra. Aqui eu coloquei B porque eu tenho replicata dessa amostra. A data que foi coletado e todas as informações que eu vou obtendo a partir do corte. Então, tem o tamanho de esporo, reação,
ao iodo, né, teste que a gente faz direto na lâmina, septação, a coloração do esporo, o padrão desse esporo. Então é sempre importante você ter todas essas anotações à mão. Algumas pessoas não gostam de desenhar diretamente no papel cartão, nessa amostra aqui. Então o que geralmente faz é você pega um segundo pedaço de papel, faz todas as anotações, deixa junto. E quando for depositar, você bota no saquinho correto do herbário, como vocês vão ver depois, para fazer o depósito tanto da amostra no papel cartão, como dessas informações no segundo papel. Na medida que então que vai sendo identificadas as amostras, né, a partir de característica macro, a partir de gênero, é sempre interessante você ir agrupando essas amostras para que você consiga acessar posteriormente elas mais rápido e continuar com o processo de identificação a nível mais específico, como por exemplo a nível de espécie. Então aqui as minhas amostras estão todas separadas, cada elástico desse representa um grupo, e cada grupo desse está representando um gênero. Vou chegar um pouquinho mais perto para vocês observarem. Então, cada grupo desse aqui, separado por um elástico, significa um gênero, e à medida que eu for identificando esses gêneros, eu posso depois ir agrupando, e as caixas podem se tornar de gênero específico. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro grupo tem o astrotélio. Aqui nesse segundo grupo eu tenho uma heterógrafa. Aqui nesse outro grupo eu tenho grafes. E na medida que eu vou separando eles por gênero e que eu vou trabalhando o processo de identificação delas, fica mais fácil de eu acessar todas essas amostras e num dia correr todas elas uniformemente. Aqui na bancada eu separei alguns dos materiais que a gente utiliza durante o processo de identificação das amostras. Aqui desse lado eu tenho um pedaço de papel cartão, que é onde a gente cola a amostra quando é coletada. Eu tenho um pincel que a gente usa para limpar amostras, principalmente quando ela está guardada há muito tempo, né? Costuma juntar um pouquinho de poeira, até mesmo mofo, então a gente sempre está utilizando para limpar essa amostra. A gente tem um lápis que ajuda a escrever no papel cartão as informações que são identificadas, né, através dos cortes. Tem uma caneta esferográfica, essa caneta marcadora, né, caneta marcadora, a gente utiliza para identificar as lâminas, para não confundir as amostras. Então, como eu já falei, aqui nesse lado tem uma caixa com lâminas, tem uma caixa de lamínula que a gente usa, papel para poder também secar, às vezes, uma amostra, água destilada, que a gente utiliza na lâmina, apenas uma gota de água destilada, as lâminas de aço para fazer os cortes, o Lugol e o KOH, que é utilizado para fazer reações de spot test, como a professora Marcela já falou para vocês. E aqui desse lado tem o óleo de imersão, que às vezes é preciso utilizar. Bom, gente, então aqui eu separei uma lâmina, tá? Pra gente poder colocar a amostra que a gente vai cortar, a água e a caneta. O que é que eu gosto de fazer? Eu coloco o número da amostra que eu tô fazendo o corte, que geralmente, isso vai depender um pouco do estilo de trabalho de cada pessoa. Algumas pessoas cortam uma amostra por vez, outras pessoas cortam várias amostras e vão identificando ao longo essas lâminas que foram cortadas. Então, coloca essa identificação, venho com uma gota de água no centro da lâmina e com o auxílio de uma lâmina de aço, pego uma gota de água, deposito sobre a amostra. Não sei se vocês conseguem ver. Mas por que eu faço isso? Geralmente com amostras que já estão herborizadas. Porque essas amostras elas acabam ficando secas. E como elas ressecam um pouco, fica difícil da gente fazer o corte. Porque acaba escapulindo essa amostra. Então, quando ela absorve essa água, ela fica mais maleável para fazer o corte. Aqui, no caso, a gente tem uma potéssio. Então, com o auxílio da lupa, eu observo se eu estou filmando bem, se eu estou observando bem esse meu apotéssio. E olho, se ele ainda estiver muito umedecido, eu venho com o papel, enxugo um pouco o excesso de água e aí eu começo a realizar os cortes com a lâmina de aço. Existem dois tipos de cortes, vai depender muito da amostra que você está trabalhando, né? Se é uma potéssio, uma peritéssio, uma lirela. Então, você pode fazer ou cortes
horizontais, e daí você vai observar uma forma, um padrão dessas estruturas, ou você pode fazer cortes na vertical. Então, como é que eu geralmente faço? Eu faço um primeiro corte, desprezando um pedaço, para poder depois facilitar os cortes seguintes. Aqui tem dois métodos. Ou você fatia um pedaço e coloca na lâmina, ou você faz várias fatias finas, o mais fino possível, vem até a lâmina com água, tira uma gota e coloca esse material que foi cortado aqui na lâmina, cobre com uma lamínula e leva até o microscópio para fazer a observação. Esse é o apotese que a gente vai estar cortando agora, e daí eu vou mostrar para vocês na lupa como ficou o corte. Eu não sei se vocês conseguem reparar, mas tem um pedaço que está solto, né, do apotese que a gente acabou de cortar. Então, é esse pedaço que eu desprezo, e a partir desse segundo pedaço que está preenchido ali, está completo, é que eu vou realizando os próximos cortes e vou colocar na lâmina para a gente levar até o microscópio. Bom, gente, então aqui só para mostrar para vocês, ficou assim o corte. O ideal é você ficar observando bem, né, o corte, ver se ficou fino o suficiente para você poder observar toda a estrutura. Aqui eu já vejo alguns esporos, eu vou aproximar um pouco mais, eu vou para de 100 agora, para vocês olharem melhor, porque o esporo dessa amostra especificamente é muito pequeno, tá? Agora tá na de 100. Se vocês conseguirem olhar com um pouquinho de carinho na ponta na seta, né, do microscópio, vocês conseguem observar dois esporos. A gente consegue ver direitinho a septação e a partir dessa observação quanto septo tem, se ele é hialino. Também o ideal aqui é medir o comprimento e a largura, não apenas de 2, tá? Isso aqui foi o que a gente conseguiu observar aqui rapidamente, mas que vocês consigam contar em uma média entre 10 a 20 esporos, tá bom? Eu vou aproveitar que a amostra, né, o corte ainda está aqui no microscópio, vou fazer uma reação com o Lugol para a gente poder observar se tem alguma resposta ao Lugol ou não essa nossa amostra. Lembrando que eu estou usando o Lugol a 2% e o ideal é que você observe no menor aumento possível. Porém, eu vou deixar na de 20 para que vocês consigam ver um pouquinho melhor aqui na gravação. Não sei se vocês conseguem observar, mas conseguem ver que a ponta do himênio aqui está ficando azulada. Essa aqui é uma resposta positiva ao iodo. Vou aproximar um pouco para vocês verem melhor. Bom, acho que agora deu pra gente ver um pouco melhor. Aqui o que você precisa prestar atenção. Se essa coloração azulada ela vai permanecer, se ela vai se tornar verde, se ela vai desaparecer. Então, são detalhes que vai estar sempre ligado à chave de identificação que a gente precisa correr para poder identificar a amostra. Bom, então vocês observaram ali que a gente teve reação ao iodo, então é positivo, azul, e ele é persistente, ele não passa para o verde, ele nem desaparece, nem vai para outra cor. Além disso, a gente viu também a septação dessa amostra, né, a quantidade de septos que ele tem, que ele é hialino, e aqui eu já tinha medido há um tempo a quantidade de esporos. Agora eu vou fazer uma reação de KOH direto aqui no talo, para a gente ver se tem alguma resposta. Então, esse aqui é uma das possibilidades de reação de spot test. Então, que você faz num pedacinho do talo, onde você possa fazer um descarte depois, por causa que o KOH ele continua corroendo a amostra se você colocar e deixar. Então, você escolhe um pedaço onde você pode remover esse talo depois. Você vem, coloca um pouquinho desse KOH e daí observa se tem alguma reação. Observem aqui em relação à parte onde a gente colocou o KOH, que ele está com uma coloração diferente em relação ao restante do talo. Então, aqui a gente tem uma resposta a esse KOH. Lembrando que agora eu vou fazer a remoção desse pedaço para que a gente não tenha a amostra deteriorada aí pelo KOH, tá? Queria só fazer aqui uma observação. Esses testes que eu acabei fazendo com KOH, com iodo, o que a gente chama de spot test, ele vai variar bastante de acordo com a amostra que você vai estar trabalhando.
Alguns vão ter resposta negativa a um teste, então você precisa fazer outros testes de reação, como por exemplo, utilizar um C, utilizar a combinação do iodo com KOH. Então você precisa conhecer um pouco as possibilidades de testes para que você possa estar correndo todos os processos adequados até a identificação das suas amostras. Existem até amostras que reagem simplesmente com a água da torneira. Então a água da torneira ela também dá a resposta taxonomicamente que você pode utilizar em uma chave de identificação para poder chegar até o nível de espécie da amostra que você está trabalhando. Então agora que a gente já fez a observação de todos esses caracteres, né, utilizando a lupa, utilizando o microscópio, a gente observou se era apotécia, peritécia, se era uma lirela, a coloração, a gente viu o tamanho do esporo, o tipo do esporo, septação, coloração, reação com o KOH no talo, reação com o iodo direto, né, aqui da lâmina, a gente viu todas essas estruturas, tudo anotado, tudo bem organizado. Você agora vai correr uma chave de identificação para poder chegar ao nível de gênero, ao nível de espécie dessas amostras que você coletou. Feito isso, identificou todas as suas amostras, é sempre importante você ter uma organização, então procure ter um arquivo em Excel organizado com suas amostras para que você não perca detalhes sobre elas. Também saiba separar bem o material que você está trabalhando, então aquele que você acabou de coletar, aquele que está em processo de identificação, que já está identificado. Feito tudo isso, tudo muito bem organizado, é sempre bom fotografar as suas amostras para que você possa então seguir em frente com o processo de depósito dessas amostras no herbário. Espero que vocês tenham gostado então dessa parte, né, de processamento das amostras, de identificação das amostras. Agora vocês vão acompanhar junto com o Lidiane e o Bruno o processo de extração de compostos químicos, né, o TLC, e também vocês vão ver um pouco sobre a biologia molecular com eles. Espero que vocês gostem. Até mais! Além das análises morfológicas realizadas para a identificação dos fungos liquenizados, nosso laboratório ainda utiliza mais duas técnicas complementares, quando necessárias. A cromatografia de camada delgada é utilizada para a identificação dos metabólitos secundários produzidos pelos líquens e analisada através, né, da análise de regiões-alvo, né, do DNA liquênico. Então a gente vai lá agora no laboratório ver como ocorrem então essas análises. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como é feita a preparação das amostras para análise de cromatografia de camada delgada. Todo esse procedimento é realizado na lupa, na qual nós vamos pegar o talo liquênico e com o auxílio de uma lâmina devidamente esterilizada, nós vamos raspar essa estrutura com muito cuidado para não atingir o substrato e pegar somente a parte do líquido. E aí, ao raspar essa estrutura, nós adicionamos todo esse resíduo, né, que foi retirado em um tubo de 1,5 microlitros. Então, após colocar todo esse material, esses fragmentos do talo liquênico dentro do tubo, nós vamos agora para a próxima etapa, que é de fato a análise, né, de cromatografia de camada delgada. Bom, como a gente já viu, depois que as amostras são preparadas, a gente traz aqui para o laboratório para realizar, né, o processo de cromatografia. Bom, falando só um pouco, a cromatografia é uma técnica utilizada quando a gente quer, né, identificar os compostos químicos de uma amostra. Então a gente utiliza isso para taxonomia também em líquens. E aí eu vou falar um pouco hoje dos principais equipamentos utilizados para realizar essa técnica. A gente utiliza placas de TLC, que geralmente elas têm uma base de vidro ou de alumínio. Essa daqui é de alumínio. E aí a parte absorvente, que é onde é chamada fase estacionária e onde os compostos vão correr através de capilaridade, é de sílica. E aí essa placa ela também tem um tamanho padrão, nesse caso aqui ela é de 20 por 20 centímetros. Precisa fazer a preparação da placa que receberá as amostras, que a gente quer analisar os compostos químicos. A gente despreza então 1 centímetro da parte superior e 1 centímetro da parte inferior. E faz marcações a cada 1 centímetro também
nessa parte inferior, que será correspondente a uma amostra, uma marcação, uma amostra. Terminada a preparação da placa, a gente precisa então preparar o nosso sistema de eluentes, nosso sistema de solventes. Isso é feito em uma cuba, chamada de cuba de TLC, e aí a gente adiciona aqui dentro dessa cuba solventes. No nosso caso, a gente utiliza tolueno e ácido acético, e na literatura a gente tem então esse sistema de eluentes chamado de sistema C. Outra preparação que a gente precisa fazer antes de dar início à técnica de TLC em si é o da amostra. Então essas amostras, como a gente viu na preparação, elas ainda estão na fase sólida. Eu preciso fazer com que os compostos aqui que estão na fase sólida migrem para um solvente, para então aplicar de forma líquida na placa de TLC. Para isso a gente coloca acetona, mais ou menos de 4 a 5 gotas de acetona em cada uma das amostras e deixa uns 5 minutos para que os compostos que estão na fase sólida dissolvam e vá para o solvente que a gente aplicou, no caso a acetona. Finalizado então esse processo de preparação de cada um dos itens que a gente utiliza nessa técnica, a gente vai pegar então, com o auxílio de um capilar, retirar o líquido que encontra-se no tubo, já com os compostos dissolvidos, e adicionar na marcação correspondente a essa amostra na placa de TLC. Após adicionar essa amostra na placa de TLC, nós vamos então colocar essa placa na nossa cuba já com os eluentes adicionados. A gente adiciona ela, como vocês podem ver, na vertical, veda completamente então esse sistema e vamos aguardar então os solventes percorrerem por toda a placa. Importante frisar que o limite de corrida do solvente será então a marcação que a gente fez de 1 centímetro da parte superior. Finalizado então o tempo de corrida dos solventes na placa, a gente retira a placa da cuba, deixa secar por um tempo, os solventes evaporarem completamente e aí a gente dá início às nossas análises. A gente primeiro faz marcações na placa dos compostos que a gente consegue visualizar em luz normal, em luz branca. Após essas marcações, a gente então leva para uma luz UV, que é onde a gente consegue ver as substâncias que reagem à presença de luz UV. E para isso é bom se atentar sempre a comprar placas que tenham essa função. Após as marcações à luz UV, então a gente borrifa, utilizando água destilada comum para identificar os ácidos graxos que as amostras podem ter. Depois então que a gente borrifa a água destilada na placa, ela fica desse jeito. As marcações pontilhadas que vocês estão vendo, então, trata-se dos ácidos graxos, que nós conseguimos revelar com essa técnica. Feito essas análises, então, a gente deixa a placa secar novamente para evaporar toda a água que a gente adicionou, leva para uma capela de exaustão e faz o borrifo com ácido sulfúrico. Nós vamos então deixar esse ácido evaporar também, secar, e aí vamos levar essa placa para uma chapa aquecedora. Isso aqui é só um exemplo de chapa aquecedora, e a gente coloca essa placa a 110 graus Celsius para que todas as substâncias que estejam aqui, que reajam a ácido, que sejam reveladas com ácido sulfúrico e a alta temperatura, nós consigamos visualizar.
Essa daqui é uma placa revelada, então, por meio do ácido sulfúrico, né? Depois de já ter ido para chapa aquecedora. E aí a gente analisa ela, tanto a luz normal, e faz as devidas marcações, como depois a gente também analisa a luz UV e faz as devidas marcações também. Após todo esse processo, né, de marcação dos compostos que reagiram, tanto à luz branca como à luz UV, a gente vai calcular o valor de retenção. Esse cálculo é feito através de uma medição, né, da distância percorrida do composto na placa de TLC, dividido pela distância percorrida dos eluentes no sistema. Esse fator de retenção é que dará, então, um parâmetro, né, para a identificação desses compostos glicêmicos. Precisamos, então, consultar as literaturas de referência para fazer, então, a correta identificação desses metabólitos secundários. Após a coleta de material em campo, todo esse material é armazenado no freezer a menos 20 graus Celsius até o momento em que nós iremos utilizar ele para fazer a extração do material. Eu vou mostrar para vocês agora como que ele fica aqui armazenado. Bom, ele fica armazenado assim em cicatas e agora eu vou mostrar o passo a passo de como retirar esse material para fazer a extração. Bom, agora eu vou mostrar para vocês todo o procedimento de preparação da amostra para a extração. Todo esse procedimento é feito em uma lupa, na qual nós vamos retirar as estruturas de reprodução do líquen, no caso os ascomas, que são retirados com o auxílio de uma lâmina de aço previamente esterilizada com álcool 70 e posteriormente elas são colocadas em um tubo de 1,5 devidamente autoclavados e enumerados com piloto permanente, com a numeração correspondente àquela que se encontra na cicata e a data. Além disso, antes de retirar, né, essas amostras, nós utilizamos um pincel para limpar essa superfície e eliminar qualquer tipo de sujeira. Agora eu vou posicionar a câmera na lente da lupa e mostrar para vocês bem de perto como que faz todo esse processo de remoção da estrutura. Todo o procedimento de preparação das amostras para extração, como a gente viu, a gente traz então esse material para o laboratório de biologia molecular, onde de fato a gente vai fazer todo o procedimento de extração desse DNA. Esse processo é feito em uma capela como essa, de fluxo laminar, onde garante que não haja contaminação das amostras durante todo o procedimento de extração e purificação desse material. Bom, para fazer a extração do DNA e purificação, a gente utiliza um kit da Promega. Esse kit ele já vem pronto, né, com todos os reagentes necessários, tanto para purificação como para extração. E aí eu vou falar um pouco para vocês sobre o procedimento, né, os procedimentos e os equipamentos que são utilizados nesse kit para fazer a extração. Um dos passos iniciais é fazer a maceração do líquen, né? No tubo de Eppendorf a gente faz a maceração dentro desse tubo, então a gente utiliza um pistilo específico para tubos de 1,5. Feita a maceração, então a gente dá prosseguimento, né, aos outros passos. Um dos equipamentos utilizados durante esse procedimento é um banho-maria, como esse aqui. Ele precisa ter um controle de temperatura, porque o protocolo desse kit ele utiliza duas temperaturas, então por isso que precisa ter esse controle. A gente utiliza um Vortex, que nada mais é do que um equipamento que faz a mistura das amostras e dos reagentes. A gente utiliza também uma centrífuga como essa, né, durante o procedimento de purificação desse DNA. Finalizado então todo o processo de extração, a gente precisa garantir que o que extraímos, né, o que tem dentro do tubo de fato, é DNA liquênico e ele está de boa qualidade.
Para isso a gente tem a opção tanto de utilizar um aparelho chamado nanodrop, que ele consiste em um processo de espectrofotometria, que aí ele mostra tanto a pureza do DNA quanto a quantidade de DNA que a gente tem no tubo. E também, quando não tem esse aparelho, a opção de utilizar esse aparelho, a gente utiliza então o gel de agarose. O gel de agarose, ele não mostra a pureza do DNA que você tem ali no tubo, mas ele é eficaz tanto em mostrar a integridade, né, do DNA que você tem no tubo, quanto também a quantidade de DNA que você tem no tubo. Após garantirmos então que esse DNA ele é de boa qualidade, nós utilizaremos ele para fazer a reação de cadeia de polimerase, que consiste então na amplificação das regiões-alvo que a gente quer. Para isso a gente utiliza um tubo como esse, de 0,2 milímetros, e dentro desse tubo precisará ir o DNA que nós extraímos, os primers da região-alvo que nós queremos amplificar. Precisará ir também a DNA polimerase, que é a enzima que faz várias cópias, né, da região alvo. E além de íons, nesse caso a gente utiliza o magnésio, porque ele é um cofator da enzima. A enzima só funciona se existir o magnésio na reação. Sais e também água. Importante frisar então que dentro desse ambiente aqui do tubo, a gente tem que garantir que hajam as condições ótimas para que esse DNA seja amplificado. Bom, finalizado então todo o procedimento de montagem da reação, com todos os reagentes e o DNA aqui já nesse tubo, a gente coloca então em um equipamento como esse chamado termociclador. E esse equipamento ele simula as condições de temperatura encontrado nas células durante o processo de replicação. Nesse caso aqui será o processo de amplificação do fragmento alvo. Alguns desses processos são o de desnaturação das bandas de DNA, quando a fita que é dupla se separa. O processo de anelamento dos primers, que nada mais é do que a junção, né, dos primers que a gente adicionou na reação com a banda de DNA que a gente quer amplificar. E aí o processo de extensão, que é quando a DNA polimerase ela se junta então a esse fragmento que está fita dupla com a junção do primer e da banda de DNA que a gente tem, e ela faz o processo então de replicação de todo esse fragmento. Pessoal, irei apresentar um pouco do herbário, o Herbário Easy, que está localizado na Universidade Federal de Sergipe, campus Professor Alberto Cavalho, na cidade de Itabaiana, estado de Sergipe. O Herbário Easy tem como curadora a professora a doutora Marcela Eugênia da Silva Cáceres. Ele foi fundado em 2012, 17 de abril de 2012, e tem como objetivo armazenar as espécies coletadas de pesquisas oriundas do Programa de Iniciação Científica, mestrado, doutorado e de expedições realizadas com pesquisadores colaboradores. Atualmente, no Herbário Easy são armazenadas mais de 40 mil espécimes de líquens que são oriundas de diversas regiões do país e também de diferentes biomas. A organização das espécies de líquens coletadas, elas são organizadas em tabela do Excel, onde trarão informações do número de tombamento de cada espécie. Também traz informações taxonômicas, como reino, família, a classe e o nome da espécie. E também traz o número de identificação. Após o levantamento das espécies de cada líquen coletado, é elaborado uma etiqueta como esta, que contém o nome do país, o estado, o município, a unidade que foi coletado, as coordenadas geográficas e o tipo de vegetação de cada área. Além disso, traz o nome do coletor, o nome de quem identificou cada espécie
e também o número de tombamento, que será se virá como registro de cada espécie para ser posteriormente colocadas no herbário. Essa etiqueta será colada em um envelope, que posteriormente será colocado a etiqueta de cada espécie que foi oriunda das informações que foram colocadas na etiqueta. Em seguida, essa amostra é colocada nestas caixas e segue um sistema de organização. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficaram com alguma dúvida ou quiserem perguntar alguma coisa, meu contato vai estar disponível, podem deixar algum comentário e daí eu repasso meu contato e a gente pode conversar em algum outro momento. Além disso, se você quiser se aprofundar um pouco mais nos estudos de líquens, eu indico que vocês assistam 2 vídeos que está disponível no YouTube do evento que acabou de acontecer, o Simbilic, né, o primeiro simpósio brasileiro de liquenologia. Lá tem, acho que agora, mais ou menos umas 6, 7 horas de palestras, mas palestras interessantes, que foi desde a morfologia desses organismos, até a distribuição desses organismos em diferentes biomas, ecologia, biologia molecular, né, trabalhos químicos e até mesmo trabalho com artes envolvendo líquidos. Se vocês gostaram do que viram por aqui, dá uma corridinha lá. As palestras são curtas, 15 a 20 minutos, então dá para ir assistindo em várias vezes aí no dia de vocês, durante a semana. Bom, eu acho que é isso, vou encerrar por aqui, então até mais. Obrigado.